quem diria, né? Quem diria que dava pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é um filme de super-herói com lutinha, espetáculo visual e essas coisas todas, e tratar de um tema, aprofundar uma ideia. Quem diria que isso viria com a esperteza de um roteiro que olha para esse tema tanto pelo lado mais humano, real, criando assuntos que reverberam aqui, ó, na vida, na reflexão sobre nossa existência. Isso, inclusive, se deslocando de ideias mais megalomaníacas que os filmes de quadrinhos viraram, né? Quanto também ele consegue fazer isso de maneira metalinguística, refletindo sobre a própria jornada da Marvel até aqui e, sobretudo, sobre a sua recente crise existencial. Isso fez com que Thunderbolts me impactasse como nenhum outro filme da Marvel conseguiu aí desde Vingadores Ultimato. E a Helena tá fazendo missões pra Valentina, mas não só ela, né? O ex-Capitão América, o John Walker, também tá fazendo. A Ghost lá do Homem-Formiga também tá ali, né? Trabalhando clandestinamente, e outros personagens. Acontece que os três acabam envolvidos em uma missão que exige colaboração entre eles, junto com o Guardião Vermelho, inclusive, e também com a ajuda do Buck, agora um deputado que, enfim, ele não consegue ficar confortável nas convenções aí desse papel. E assim se forma Thunderbolts, asterisco. E o Bob? A direção do filme é do Jack Schreier, do Cidades de Papel e também de episódios da série Treta, maravilhosa série Treta. O roteiro é do Eric Pearson, ele que foi argumentista do Thor Ragnarok e do Viúva Negra, mas aqui ele é roteirista de fato, não só tem o argumento. E ele faz o texto junto com Joanna Kahlo, que escreveu e foi showrunner de O Urso e também Treta, né? Duas séries excelentes, muito por conta em como elas conseguem falar de gente, carne e osso, inclusive enquanto fala sobre outras coisas. Chama atenção logo de cara como o filme trata a sua protagonista. A Helena, ela é o centro emocional da trama, ela é a gasolina, a peça fundamental para a gente entender todo o resto e, sobretudo, a profundidade que o filme vai atingir, né? Que o filme vai discutir tudo que será discutido pelo roteiro. Parte dela. Não é sobre liderança de grupo ou coisas mais simples de filmes de quadrinhos, não é isso, tá? Eu falo sobre o estado emocional, o estado anímico e emocional dessa personagem, agindo aqui como um vetor, como uma força para o filme ir além do comum dos filmes de quadrinhos, super-herói, esse negócio todo. E Helena está em luto pela morte da irmã, está depressiva, é entediada também. Ela é usada como ferramenta, sempre pronta para a próxima missão, ela é um objeto, portanto, ela se vê como algo descartável, né? E aí ela não consegue preencher um vazio existencial que vem tendo desde a morte da irmã, desde a reconexão ali com a família. Ela não consegue e aí só segue existindo. Ela compreende que há um vazio, mas ela não sabe o que fazer com isso. E aí ela vai por conta própria seguindo, né? Em determinado momento ela até implora por ajuda pro pai ali, mas sem fazer isso de fato, né? Ou seja, ela já tá quase não se vendo mais suficiente, assim, ela começa também a precisar de outras pessoas. É mais ou menos daí de onde vem Thunderbolts. A Helena, ela é uma personagem muito legal, porque ela já domina toda essa parte da ação, esse comum dos filmes de super-herói, com muita maestria. Na cena inicial, da abertura ali, ela consegue antecipar cada passo da missão e ela vai narrando isso pra gente. Ela tá entediada, inclusive, com aquilo. Portanto, simbolicamente, é um filme de quadrinho tradicional vira banal pra ela, né? Assim como é bem verdade, virou banal também aqui na nossa realidade. Ah, mais um filme de quadrinho. E aí a Helena propõe que a gente comece olhando pra esse filme como um filme de quadrinho e depois diga, opa, peraí, já não é mais? Mudou? Aqui a gente tem talvez a própria Marvel reconhecendo esse mesmo tédio criativo, resultando em um filme mais livre, tanto na direção como também no roteiro. O cansaço da personagem é uma representação diretaça do cansaço do público para com os filmes do estúdio. Tanto que no começo parece que a gente vai ter um filme protocolar, e isso não acontece. Aos poucos, Thunderbolts, asterisco, coloca as manguinhas de fora e se assume diferente de um filme de formação de grupo, como a gente já viu tantas vezes. A gente já viu em Vingadores, a gente já viu em Guardiões da Galáxia, enfim. Inclusive,
O filme ele é até esperto porque ele espelha a formação lá do primeiro Vingadores, que vale lembrar, passava muito pela Natasha e agora passa pela sua irmã sentindo as dores de perder justamente essa personagem. Muito simbólico pensar isso, né? Simbólico porque trata-se aqui de uma história sobre entender o que faz um grupo funcionar, como fazer a bagunça se organizar, tanto dos indivíduos como enquanto esse indivíduo participando de um time. Além disso, sobre o que significa heroísmo na vida real, em meio a tantas missões multiversais e intergalácticas que permearam a Marvel, sei lá, desde do primeiro Vingadores pra cá. É hora de voltar a olhar para o micro e não para o macro. Thunderbolts é uma proposta muito assertiva nesse ponto. Tornou-se corriqueiro, né? Tornou-se comum pegar personagens errantes, vilões, anti-heróis, sei lá, e transformá-los em protagonistas. Mas não é exatamente isso que Thunderbolts faz a sua aposta. Não é aí, não é aí. A sacada do filme é mostrar que, se heróis existissem na vida real, fora do imaginário dos quadrinhos, eles seriam essencialmente pessoas falíveis. Eles seriam frutos de traumas, dores, passados imperfeitos e, portanto, talvez nem seriam super-heróis como os quadrinhos tanto vendem. Vale lembrar que o Tony Stark, né, personagem que representa os tempos áureos da Marvel, tem essa característica. E foi ele que fez a Marvel, lá no início, né, tô falando dos primeiros filmes, chegar onde chegou. Fazer o público olhar de uma maneira diferente e dizer assim, putz, eu me identifico com esse cara. Por que eu me identifico? Ele construiu a própria armadura, ele estava lá no lugar comum, aquele negócio todo, e assim sucessivamente. Ele saiu da caverna. Mas a Marvel foi perdendo essa essência, tornando seus personagens cada vez mais super e cada vez menos heróis, cada vez maiores e cada vez menos conectados com aquilo que fez a Marvel brilhar nos quadrinhos. É um garoto que tirava fotos para pagar o aluguel e que, por acaso, era o Homem-Aranha. Foi isso que fez a Marvel ser do tamanho que ela é nos quadrinhos. E aqui no cinema foi esse Tony Stark, esse sujeito que tinha outro destino, bom, e transformou esse destino completamente. Então, quando a Marvel pensa em Helena, ou quando a gente pensa na Helena dentro desse contexto, como uma humana cambaleante, turbulenta, caótica, prestes a desabar, adensada por suas dores e pela sombra do seu passado, a gente consegue resgatar, e o filme consegue também, né, resgatar essa essência de humanidade dentro de uma história espetacular, estapafúrdia. E Helena não é uma pretensa heroína relutante, como a gente viu em tantos filmes, não é. Nenhuma vilã que se redime, tampouco isso. É só alguém quebrada, usada como peça, mas que ainda busca algum sentido para continuar. Quantos de nós não somos assim, né? Tirando essa questão espetacular da coisa. Quantos de nós não temos um passado onde a gente fica preso a ele e dizendo, eu não posso ser isso porque, na verdade, eu fui aquilo. E Helena é isso. A Helena, ela cria uma trajetória que deixa muito claro que heroísmo não nasce da perfeição, nasce da capacidade de seguir em frente mesmo com todas as fraturas internas. A partir de Helena, a gente também consegue pensar o Walker, a Ava, né, que é a Ghost, o Bob, todos personagens marcados por falhas, muitos vazios, marcados pelo olhar desconfiado do mundo. Bob, especialmente, é alguém que passaria despercebido, um irrelevante, ainda mais nesse mundo aí dos supers poderosos, né? Dos extremos. É aqui que vem o Buck. Ele vem não só com essa ligação com o passado da Marvel, mas ele vem porque é o único que já atravessou esse processo de enfrentamento dos próprios vazios e venceu. Então, ao entender a si mesmo, quando a gente vê o Buck também, a gente consegue começar a entender qual a jornada dos outros, fazendo a crise existencial de um nos fazer entender os demais, sobretudo a protagonista. E aí a gente tem que falar do protagonismo retumbante da Florence Pugh como a Helena. É tão forte que os demais personagens existem só para servi-la. Thunderbolts? Mas poderia ser Florence Pugh. Os demais personagens são coadjuvantes do estado emocional dela. Embora sim, cada um tenha suas dores, né, suas aflições, suas questões, nenhuma delas
é tão bem trabalhada quanto o da protagonista. A Florence Pugh é magnética demais, atua com pesar, faz a memória da Natasha, né, a Viúva Negra, atravessar o filme inteiro. Você não consegue se esquecer do que ela tá sentindo em nenhum momento. A virada de Helena no terceiro ato é densa, silenciosa, é conduzida pelo olhar, por planos fechados que a câmera insiste em buscar porque confia na sua protagonista, confia na sua atriz. Ela não faz pose de heroína, ela não vai no simples, ela vai construir essa personagem destroçada, fragmentada. Até o Sebastian Stan, excelente ator e veterano aqui na Marvel, né, que poderia por conta disso tomar o filme pra si, não faz, não consegue. E aí o filme, ao desenvolver cadenciadamente a Helena, automaticamente desenvolve todos os demais personagens que compartilham o mesmo estado de transição no qual ela se encontra, que compartilham a mesma crise existencial, os mesmos vazios. Falar de Helena é falar sobre todos eles de uma vez só. Quanto mais essa personagem é aprofundada, mais os outros também vão juntos nessa. E em meio a tudo isso tem lutinhas, né? A relevância delas pro que eu penso de um filme é muito pequena, assim. Eu geralmente, ainda mais filme de herói, ainda mais recentemente, tanto faz, tá? Mas até nisso Thunderbolts vai bem. Parece que a Marvel voltou a investir em dublês de verdade, ou talvez fazer um filme mais pé no chão tenha sido a solução desde sempre, não sei. O fato é que as cenas de luta têm propósito, servem para unir esse grupo de maneira orgânica, servem para mover a história para frente, não pro lado, como os últimos filmes vinham fazendo. Esse grupo que vai se montando de forma quase aleatória, mesmo que sem se conhecerem direito, convergindo naturalmente por estarem no mesmo estado de vida, alegoricamente falando, eles estão no mesmo barco, factualmente, visualmente falando, na mesma luta, na mesma dor, na mesma jornada. É para isso que servem as lutas aqui nesse filme. A coreografia é linda, tá. Pra que tem essa cena de luta? Para tudo isso que eu falei agora. A fotografia aposta na intimidade, é uma câmera muitas vezes ali na mão, aproxima os personagens do espectador, planos bem mais fechados, inclusive bem mais urbanos, né, segunda metade do filme. E é engraçado como os super-heróis, os fantasiados, quer que seja, se tornaram tão comuns ali naquele mundo que eles vivem ali, né, aquela Nova York caótica, onde cada um cuida da sua vida, e eles podem ficar ali, né? E a câmera nos entrega esses personagens inseridos na nossa sociedade, e a sociedade, nem aí pra eles. Porque tem coisas maiores, tem nomes mais acachapantes pra se preocupar, pra falar sobre, pra reverberar, quer que seja. Ainda falando sobre fotografia, quando a gente na verdade começa a entender os traumas da Helena, a luz vai escurecendo. É um filme com menos cor, bem menos cor, com menos luz, é mais pesado. É um recurso que também aparece na batalha final, envolta em uma grande escuridão que representa a sombra que a persegue e que persegue os demais, inclusive. O próprio logo da Marvel, né, ficou escura. A trilha sonora nem quis vir. A trilha sonora da própria Marvel não quis vir para esse filme. Porque não pertence... Não é esse o tema, não é, tu tá entendendo? Não é esse heroísmo que se formou e que formou essa logo, não é isso. Esse filme não é isso. O Buck, agora deputado, como eu falei, ele não consegue fazer atividades simples do dia a dia, até comendo ele se atrapalha todo, se suja, porque ele tá deslocado. A gente tá na intimidade de uma protagonista cheia de vazios, mas também de um homem que tenta preencher esses vazios com questões mais pragmáticas para resolver problemas e não consegue, e não se adequa. Então esse filme também é deslocado. Todo filme de super-herói, sobretudo da Marvel, parece precisar daquele terceiro ato com a batalha gigantesca, cheia de efeito, grandiosidade, luz, poderzinho, aquele negócio todo. Muitas vezes é um grande mais do mesmo, né? Um monte de câmera cortando planos de 2, 3 segundos, enfim. Thunderbolts também é esperto nisso. A luta final, embora grande como se espera, é coerente com o tema que o filme aborda, porque é uma luta pra dentro, não é pra fora. É um confronto dentro do vazio dos personagens com eles mesmos, do vilão com ele mesmo. A explosão visual é só uma camadinha pra inglês ver. O que importa de fato é a batalha íntima, é a capacidade de enfrentar os espelhos, encarar as próprias dores, tentar se salvar em meio ao caos. Viver, apesar dos asteriscos
que temos nas nossas vidas. Nossa, o PH é um sujeito muito legal, mas esse mais que o PH fez em algum momento da vida dele com alguém não vai anular o fato da primeira parte da frase. Por isso que as nossas lutas, e aqui no final a luta do filme deixa isso bem claro, acontece na mente, não é no corpo. A verdadeira batalha nunca vem com os punhos, é sempre com a cabeça. E aí o filme, pá, ele vai pra dentro. Fora tudo isso, e voltando a olhar para como o filme pensa esse universo dos super-heróis, por agora, né, dos quadrinhos, etc., é interessante lembrar que a Marvel não foi a Marvel como conhecemos por criar deuses, mas sim por causa de humanos comuns que porventura vieram a ter superpoderes. Ao propor o vilão como uma super pessoa, como diz ali a personagem da Valentina, é uma personagem que sabota a visão de heroísmo naquele mundo, o filme ele faz uma crítica sutil à maneira como a DC Comics, por exemplo, encara os seus personagens. Sempre muito grandiosos, né? Mas para Marvel, para esse ponto de vista que ela traz aqui em Thunderbolts, é interessantíssimo perceber como o filme lembra-nos que as boas histórias estão aqui, no que é dito comum, ainda que nasçam do extraordinário, que é esse mundo dos quadrinhos que não existe, etc. Mas para que ler tanto quadrinho? Para que se a gente não consegue trazer para a realidade? E Thunderbolts ele já vem com a proposta de trazer para a realidade os assuntos que ele vai explorar. Ele até brinca com a percepção que dá para ser heróico, exagerado, falar desse universo colorido, mas sem esquecer das raízes humanas, das dores, dos traumas, das falhas. O roteiro está o tempo todo trabalhando isso. Quando a Helena entra em uma espécie de sonho e começa a ser sufocada por um lençol, o personagem que a acompanha diz que ela não pode morrer ali, que é preciso aceitar aquela dor, porque ela vai doer menos se você aceitá-la. Gente, isso é um texto dentro do macrotema que fala sobre crise de ansiedade, sobre ataque de pânico, de como essas experiências, embora insuportáveis no momento, não significam o fim. Dói, é ruim, é terrível, é desesperador, mas não mata. Mais um fruto de um roteiro que é alegórico o tempo inteiro. Sempre está dizendo bem mais do que realmente está falando. Sempre. Thunderbolts fala, dentre várias outras coisas, sobre a importância de não estar sozinho no vazio, de não enfrentar o momento da sombra isoladamente. A partir disso, constrói um grande personagem para Marvel, mas também uma equipe que faz sentido como há algum tempo não se via. Quando o filme revisita simbolicamente a Torre dos Vingadores, ele fala sobre uma formação natural de grupo, de personagens que compartilham aflições, mesmo distantes, mesmo com origens tão diferentes. Porque dor é dor, e o passado, seja ruim ou seja bom, precisa ser ressignificado. Thunderbolts também é uma autocrítica quando lembra que é possível ser apenas um Bob comum, alguém despretensioso lendo um livro, e ainda assim ter importância no mundo dominado por super-heróis que muitas vezes confundem seus poderes com um culto ao próprio ego. A Marvel, que havia tornado a Terra pequena demais para suas pretensões e criado o multiverso como resposta à sua própria megalomania, aqui ela volta ao essencial. Thunderbolts mostra que basta um universo, uma realidade, um tema para voltar a falar sobre algo de verdade, sem a necessidade desenfreada de expandir tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Em um momento chave, uma personagem cita o filósofo Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. O filme inteiro é esse movimento de olhar para trás, tanto dos personagens quanto da própria Marvel. Um olhar que sugere um desejo de, quem sabe, ser algo novo, quem sabe de um autor ali entendendo o momento dos quadrinhos e propondo um novo caminho, absorvendo a partir daí as próprias falhas. Thunderbolts entende muito bem o momento atual dos filmes de quadrinhos. É crítico a esse estágio de saturação, é consciente de como a mídia responde a cada nova tentativa de inovação. Em momentos discretos, como durante os créditos, por exemplo, o filme ele comenta sobre a dificuldade de propor algo novo num ambiente tão cínico, onde qualquer movimento gera assuntos até demais. Essa autoconsciência torna o filme ainda mais interessante, porque ele não foge da crise, ele a aceita e propõe ideias para seguir em frente. Ele negocia diretamente com o público uma nova fase, digamos assim. Que fase é essa, PH? Eu não sei o que vai vir daqui por diante e nem importa. Para esse filme, o que importa é que o cinema ele nasce da simplicidade, dos assuntos comuns, das dores, das alegrias cotidianas. A arte é vida. Thunderbolts fala sobre vida, sobre o humano,
e, por consequência, permite uma ou outra explosão para aliviar a densidade da conversa. Por consequência, bota um pessoalzinho lá brigando só pra, bota esse pessoal aí. Entender as dores é parte do processo de superá-las. Thunderbolt fala diretamente sobre isso. A gente vai ver uma nova Marvel depois dessas dores superadas? Eu não sei. Mas uma coisa é fato. Ela reconhece a sombra que criou. Thunderbolts mostra que a solução é enfrentá-la, voltando-se para o mundano, onde a verdadeira vida acontece, onde as verdadeiras histórias habitam e onde a verdadeira conexão permanece, nasce, se intensifica. Não apenas a conexão entre os novos heróis aqui que protagonizam essa história, não, isso é bobagem, mas a conexão entre a Marvel e nós, o público. A realidade é aqui. Um universo basta. Thunderbolts, asterisco, é a prova perfeita disso. E a prova perfeita de que, mesmo sendo só isso, dá pra ir muito além, como o final mostra. É isso, muito obrigado por ter chegado até o fim dessa crítica, espero que você tenha gostado. Não se esquece, deixa o like, me ajuda demais, também se inscreve no canal. Deixa um comentário, curtiu o filme, não curtiu? Como é que tá agora o termômetro pro que virá a seguir da Marvel? Confesso que agora eu já estou iludido novamente. Veremos. Forte abraço em vocês, até a próxima oportunidade e tchau.